Bem-vindos à nossa aula. Queridos alunos, tudo bem com vocês? Sou a professora Maurineide, estou de volta para a nossa segunda aula. Na aula de hoje, iremos fazer uma retomada ao sistema de numeração decimal. Ah, professora, já sei esse assunto. Sim, foi trabalhado início de ano, fizemos a retomada quando voltamos com as aulas remotas, mas agora nós vamos fazer uma retomada novamente para poder a gente continuar com novos temas, certo? Então, o que é o sistema de numeração decimal, né? Como surgiu? Para vocês fazer uma recordada, a gente vai estar vendo um vídeo a seguir, certo? Vamos lá? Você conhece a história dos números? Os números surgiram a partir do momento que existiu a necessidade de contar objetos e coisas. Isso aconteceu há mais de 30 mil anos, ou seja, desde a época das cavernas. Os homens nessa época não tinham ideia de números, mas eles tinham a necessidade de contar. Assim, quando os homens iam pescar ou caçar, levavam consigo pedaços de ossos ou de madeira. Para cada animal ou fruto capturado, o homem fazia no osso ou no pedaço de madeira um risco. As marcas e desenhos nas paredes das cavernas nos confirmam estes fatos. Com a evolução do homem, que deixando de ser nômade fixou-se em um só lugar, esse passou a praticar não somente a caça e a coleta de frutos, mas também o cultivo de plantas e a criação de animais. A partir daí, surgiu a necessidade de uma nova forma de contagem, pois os homens precisavam controlar o seu rebanho. Com o tempo, foi percebendo-se a necessidade de agrupar esses objetos de contagem, formando conjuntos numéricos. Passou-se então a utilizar pedras. Cada animal representava uma. Mas como isso era feito? Para cada animal que ia pastar, uma pedra era colocada dentro de um saco. Ao final do dia, para cada animal que entrava no cercado, uma pedra era retirada. Assim, era possível manter o controle e saber se algum animal havia sido comido por outro animal selvagem ou apenas sido perdido. Vários povos criaram seus próprios sistemas numéricos. Os egípcios e os maias utilizavam símbolos e figuras. Os gregos e hebreus utilizavam letras para contagem. Tinha também os chineses e os indo-arábicos, entre outros que tinham sua própria forma de representar. Percebemos que, com a necessidade de contar e calcular, muitos povos criaram formas diferentes para facilitar esse processo. Com a evolução do homem e da matemática, surgiu a palavra cálculo, que em latim significa contas com pedras. O contar foi a primeira atividade matemática da humanidade, e à medida que o homem evoluiu, a matemática foi sendo necessária. Bom, vocês viram aí no vídeo falando do surgimento dos números, né? Como surgiu os números. E aí daí origina o sistema de numeração decimal. O sistema de numeração decimal que usamos é chamado de sistema de numeração decimal pois usamos em grupo de 10, decimal 10, né? Ele foi inventado pelos índios, aperfeiçoado e levado para a Europa pelos árabes. Daí o nome indo-árabe, né? O sistema de numeração, nós usamos os símbolos, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Com esses algarismos, a gente pode escrever qualquer número natural. Começando pelo 0, né? Sempre acrescentando uma unidade, a gente vai ter a sequência dos números naturais, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5. A gente sabe que o sistema de os números naturais, eles, né, não têm fim. Então, acrescenta sempre a uma unidade e temos a sequência dos números naturais. Vamos recordar, né? O que estudou lá em sistema de numeração decimal? Leitura e escrita dos números, né? Leitura e escrita dos números naturais, como se lê um número, como se escreve, né? Comparação e ordenação dos números naturais até a quarta ordem, que foi trabalhado para o terceiro ano, né? A nível de terceiro ano, antecessor e sucessor e comparação de números naturais. Observe nas imagens a seguir, né? As formas como podemos representar o mesmo número.
Dado um número, tem a representação com material dourado, representação por extenso, né? Representação usando o algarismo e a representação no ábaco. Então, nessa imagem tem aí o número 2324, né? O Lucas está apresentando esse número com material dourado, o Raul ele está apresentando o número por extenso e a Ana apresentando o número com algarismo. E temos também a representação no ábaco, né? 2 milhar, 3 centenas, né? 2 dezenas e 4 unidades. Ordenação de números, né? Então, o terceiro ano foi trabalhado o número até a quarta ordem. No quadro, nós temos aí o número representado 1209, né? 1209. Essa representação do número, nós temos aí a classe dos números, né? Primeira classe e segunda classe. Lembrando, né? Unidades simples e unidades de milhar. Para fazer a leitura do número, a ordenação, a gente começa sempre do último número, né? Primeira ordem é a ordem das unidades, segunda ordem a ordem das dezenas, terceira ordem a ordem da centena e a quarta ordem é a ordem das unidades de milhar, que já fica na segunda classe, né? Primeira classe, unidade, dezena, centena, segunda classe, unidades de milhar, depois vem a dezena de milhar e centenas de milhar. A seguir, nesse quadro, a gente tem aí a leitura e escrita de números naturais, né? Que é o que eu já tinha falado lá anteriormente, coloquei novamente para vocês terem uma recordação melhor. O número 3104, né? Representado no ábaco, representado o número decomposto, representado com material dourado, que depois eu vou estar trazendo esse material aqui para a gente usar nas nossas aulas, né? De adição, subtração, multiplicação. E o quadro onde representamos o número 3104. Temos a seguir também antecessor e sucessor. Sei que vocês estudaram bastante isso, né? Qual número vem antes, qual número vem depois. O número que vem antes é chamado de antecessor, o número que vem depois é chamado de sucessor, né? Antecessor de um número natural é o número que vem imediatamente antes, né? Na sequência. E o sucessor, o número que vem depois em uma sequência numérica. Coloquei para vocês um quadro onde tem aí números naturais, né? Está destacado o número natural ao meio, o antecessor antes e o sucessor depois. Então, número 19, né? Qual número vem antes, né? Qual número vem antes? O número 18. Qual número vem depois? O número 20. O antecessor de 6, né? Qual número vem antes de 6, qual número vem depois de 6, né? Então, tem um quadro onde eu coloquei para vocês compreender um pouco melhor o que é antecessor e o que é sucessor. O número que está destacado é o número natural, o que vem antes, o antecessor, e o que vem depois, sucessor. Comparação. Comparação, o que é comparar o número, né? Comparar o número, qual número é maior, qual número é menor. Você olhar para um número e saber identificar qual número maior, qual número menor. Em um número com 4 algarismos, a gente começa analisando primeiro as unidades de milhar, né? Qual unidade de milhar é maior? Nesse número, 3.056 e o número 3.006. Né? Então, a gente comparou. Qual número, né? As unidades de milhar. As unidades de milhar são iguais, né? 3.000. As centenas, né? Nos dois números, representado o número 0, né? Então, iguais também. Quando comparamos unidade de milhar, centenas são iguais. Então, vamos para as dezenas, né? As dezenas no número 3.056 e no número 3.006. Então, no número 3.056, temos 5 dezenas. No número 3.006, temos 0 dezena, né? Então, observando, dá para ver que o número 3.056 é maior que o número 3.006, né? Então, a gente faz a comparação na ordem, né? Unidades de milhar primeiro, depois centenas, depois dezena e por último unidades, certo? Aí tem um quadro com os balãozinhos das crianças falam. Eu fiz esse esquema
para mostrar que 3.056 é maior que 3.006. A outra criança teve a seguinte fala: como 3.006 tem mais zero que 3.056, conclui que 3.056 é maior que... Mas se esses dois zeros forem no final, essa comparação da segunda criança não estaria correta, né? Então, a criança que mostrou o primeiro esquema, esquematizou o número, é a que chega mais próximo, onde você vai comparar o número, né? A unidade primeiro começa do maior, que é a unidade de milhar, e segue até as unidades. Gente, é isso. É uma retomada, né? Tudo isso vocês já estudaram anteriormente. Nós estamos fazendo uma retomada para continuarmos na próxima aula, né? Aprofundando, né? Tudo a partir dos números, né? A partir do sistema de numeração decimal, dos números naturais. Nós vamos estar dando sequência nas próximas aulas com as operações. Então, queridos alunos, estamos afastados, né? Mas a aprendizagem não pode parar. Vocês continuarão com atividades em casa, né? Com o auxílio da família, quando for possível. A gente sabe que nem sempre é possível, mas se vocês puderem ter esse apoio em casa, também será bem-vindo, né? E os professores de vocês vão estar acompanhando e elaborando essas atividades para que vocês possam estar fazendo e retornando para a escola. Então, nossa aula de hoje chegou ao fim. Bons estudos, até a próxima!